Meu nome é Joaquim e eu vou falar um pouco sobre a nova lei de imigração brasileira. A promulgação de lei número 13.445 de 2017, que também está no tema do trabalho, conhecido como lei de imigração, representou uma transformação significativa na forma como o Brasil trata os estrangeiros. Essa nova legislação, sancionada em substituição ao Estatuto do Estrangeiro de 1980, herança do período de ditadura militar, trouxe uma perspectiva moderna centrada na dignidade humana, na promoção de direitos fundamentais e na cooperação internacional. Com isso, o Brasil deu um passo importante ao alinhar a sua política migratória à Constituição Federal de 1988 e ao Tratados Internacionais de Direitos Humanos, do quais é signatário. Entre seus principais objetivos, a Lei de Imigração busca assegurar os direitos humanos dos migrantes e reconhecendo-os como sujeitos de direitos, independentemente de sua nacionalidade ou status migratório. Ao garantir acesso à saúde, à educação, ao trabalho e ao devido processo legal, a legislação rompe com a lógica repressiva e seguritária anterior. Outro objetivo importante é promover a igualdade de tratamento entre brasileiros e estrangeiros, fortalecendo a inclusão social e combatendo práticas discriminatórias. A lei também estabelece diretrizes claras para a prevenção da migração legal e priorizando a regularização migratória e o acolhimento humanitário. E ainda por maior eficiência e transparência administrativa nos processos de entrada e permanência e saída do país. A norma se ancora em princípios fundamentais como a universalidade, a igualdade e a não descriminalização, garantindo que todos os migrantes, independentemente de origem, cor ou status, sejam tratados com dignidade humana e essencial. Além disso, a proteção da unidade familiar é assegurada como um direito essencial, e o Estado brasileiro é instado a criar condições para a integração social dos migrantes, principalmente no acesso, na educação, na saúde, na moradia, no trabalho, entre outros pontos. Outro ponto também que é bastante relevante é o princípio da responsabilidade internacional solidária, segundo que no Brasil se compromete a atuar em parceria com outros países e organismos multilaterais no gerenciamento dos fluxos migratórios. No que diz respeito ao regime de entrada e permanência no território nacional, a Lei de Imigração estabelece diferentes categorias de vistos, como o visto temporário, voltado para os estrangeiros que desejam permanecer no Brasil por tempo determinado para fins de estudo, trabalho ou turismo. O visto permanente, que pode ser concedido a estrangeiros com vínculos familiares ou profissionais duradouros no país. O visto humanitário, que garante acolhimento a indivíduos em situações de vulnerabilidade devido a conflitos armados, perseguições políticas, desastres ambientais, entre outros. O visto para refugiado, que se articula com a legislação específica sobre o refúgio, cada modalidade visa atender a realidades específicas, respeitando o princípio da dignidade humana e a diversidade de contextos migratórios. A regularização migratória também é um aspecto essencial da nova legislação. Migrantes que se encontram em situação irregular no país podem requerer a regularização de seu status, desde que preencham os requisitos legais, e a lei prevê, inclusive, a possibilidade de regularização extraordinária, o que evidencia um compromisso com a inclusão e com a proteção da dignidade dos estrangeiros. Além disso, ela exige que o Estado brasileiro desenvolva políticas públicas que facilitem o acesso desses migrantes a documentos, serviços e oportunidades, de modo a evitar a sua marginalização. Em relação aos direitos assegurados, a nova lei estabelece que os migrantes tenham acesso aos mesmos direitos que os cidadãos brasileiros, especialmente no que tange ao trabalho formal, à educação pública, ao sistema, à saúde, entre outros. E a proteção contra tratamentos desumanos ou
degradantes, a legislação também garante o direito à liberdade religiosa, à livre manifestação do pensamento e ao acesso à justiça. Isso reforça a ideia de que a migração deve ser tratada sobre a ótica dos direitos humanos e com a questão de segurança nacional. Outro avanço da lei de migração é seu compromisso ao enfrentar o tráfico de pessoas e a imigração ilegal. Em vez de criminalizar os migrantes, a lei foca na desarticulação de redes criminosas, na cooperação internacional entre os países e na proteção das vítimas. Sobretudo, mulheres e crianças que são frequentemente alvos de exploração. O Estado brasileiro é incumbido de adotar políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate dessas práticas em consonância com convenções internacionais como o Protocolo de Palermo. Contudo, apesar dos avanços no plano normativo a implementação da lei de migração ainda enfrenta desafios, pode-se falar aqui, importantes. A burocracia excessiva, a desinformação entre os migrantes, na verdade, a falta de preparo de servidores públicos e a persistência de atitudes xenofóbicas na sociedade dificultam a efetivação dos direitos garantidos. Para superar essas barreiras, é necessário um esforço conjunto entre governo, sociedade civil, academia e organismos internacionais, com foco na formação de profissionais, na produção de informação acessível e na construção de uma cultura que tenha um certo acolhimento. Conclui-se, portanto, que a lei de migração é um marco positivo na história das políticas migratórias brasileiras, ao promover uma abordagem inclusiva, democrática e humanitária. Ela também contribui para o fortalecimento da cidadania global e da justiça social. No entanto, sua efetividade depende da vontade política na mobilização da sociedade e da conscientização da população sobre a importância de respeitar e acolher aqueles que buscam no Brasil uma nova vida. Tratar bem o migrante é uma última instância, reafirmar os valores que sustentam uma sociedade plural, livre e democrática.